de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no nosso canal, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que for gravado, foi editado na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação todos os vídeos que sobe no canal e você fica inteirado dos assuntos que abordamos aqui. A nossa missão aqui na plataforma digital, nossa missão aqui, fazemos tudo gratuitamente, fazemos por amor a Cristo e por amor à igreja, para que a igreja de Cristo tenha elementos teológicos suficiente, genuíno, para defender a sua fé. O nosso, este canal, irmão, desde 2018, é que nós estamos aqui, na plataforma digital, e irmãos me deram uma sugestão, né, de fazer um canal, como era tempo, já era tempo que a pandemia estava se aproximando, né? E aí nós abrimos esse canal para levar um conhecimento, principalmente a Irmandade da CCB, a qual pertenço, para abrir a sua mente, entender o que é o Evangelho, que 99% da Irmandade não tem nenhuma noção do que é o Evangelho. Então, estamos aqui gratuitamente fazendo este trabalho seríssimo, né? E o nosso assunto aqui é as Escrituras, é o Evangelho. Trazemos aqui assuntos seríssimos para embasar a nossa fé. O aspecto que eu aprendi há mais de 46 anos, né? Aprendi de Cristo sobre o Evangelho e sobre aqueles que foram os meus ensinadores no princípio da minha fé, os meus tutores, né, que abordaram comigo esse assunto. Porque ninguém aprende nada sozinho, irmão. Sempre nós precisamos de alguém, né? Para nos ensinar, para abordar, para tirar nossas dúvidas. Agora temos mais de 46 anos que sirvo a Cristo nesse Evangelho genuíno que exponho aqui na internet. O nosso assunto de hoje, irmão, é um assunto que você vê, né, alguns irmãos na internet abordando, mas é um assunto muito raro de se ouvir. Que nós vamos falar aqui o que significa as bênçãos, o que é as bênçãos da nova aliança. Irmão, quando eu entendi esse conceito, o que é as bênçãos da nova aliança, a minha segurança como seguidor de Cristo, ela dobrou. Porque este ensino que vou trazer aqui, este ensino bíblico, irmão, é uma coisa magnífica. Todo crente precisa saber,
principalmente para você pregar o Evangelho. Se você não conhecer o que é as bênçãos da nova aliança, que jeito você vai pregar o Evangelho? Vai mostrar para as pessoas o que acontece com a pessoa quando ele crê em Cristo. Então nós vamos abordar esse assunto aqui e vamos trazer vários textos bíblicos. Primeiro, texto bíblico está em João, capítulo 3 do Evangelho, verso 5. O próprio Cristo, na entrevista que ele teve com Nicodemos, ele falou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que significa isso? Nascer da água e do Espírito. Tem muitos que entendem que a água significa o batismo. Isso é tradição da Igreja Católica. Colocar essa água como batismo. Aqui, irmão, nós temos muitos textos na Bíblia. Quando examinamos a gramática grega que fala desse assunto, nascer da água e do Espírito, ali nós encontramos uma expressão gramatical que se chama endíades. O que é uma endíades? Uma endíades é quando tem duas palavras juntas, água e Espírito, que significa uma só coisa. Significa só nascer do Espírito. É igual, está lá em Gênesis, né? O homem foi feito a imagem e semelhança. Aí tem uma endíades. Imagem e semelhança, o que significa? Significa só imagem. É dois elementos que significam uma coisa só. Então, é uma endíades. Então, o que Cristo está afirmando aqui é uma endíades. Nascer do Espírito e da água significa só nascer do Espírito. É uma coisa só. Agora, para nós entender o que Cristo falou, nós vamos ler, vamos entender Ezequiel 11, 17 ao 20. Ezequiel 17 ao 20, ali fala o próprio Deus saindo ao encontro do seu povo. E a palavra diz assim o profeta: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que significa isso? Coração de pedra é uma figura de linguagem que representa a incredulidade, a dureza do coração, um coração insensível. Então, o próprio Deus ia tirar o coração de pedra e ia dar um coração de carne para eles ficar sensível à voz do Espírito e pela pregação eles crêem em Cristo. Mas esse texto está apontando, irmão, para o novo nascimento. Estava apontando para Cristo. Isso não aconteceu lá no Velho Testamento. Aconteceu aqui, irmão. Cristo falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu. E aí depois ele fala, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Para nós entender esse assunto, irmão, como que não subiu o céu? Será que foi só Cristo que subiu o céu? E Elias? E Enoque? Não subiram ao céu? O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que só subiu ao céu e desceu do céu para trazer a revelação do novo nascimento. Foi só Cristo que subiu, que desceu do céu
para trazer a revelação do novo nascimento. Por isso que ele diz que ninguém, nesse sentido, subiu ao céu. Agora, vamos ver outro texto aqui, irmão, que está em Ezequiel. Ezequiel, abre aí a sua Bíblia, capítulo 36. 36 de Ezequiel, verso 23 a 24, que diz assim: tomai-vos-eis entre as nações e vos congregarei de todos os países, extrarei a vossa terra. Então, expelirei água sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Dá-vos-ei coração novo e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então, entenda bem, Cristo aqui, ele está se referindo, capítulo 3 do Evangelho de João, verso 5, nascer da água do Espírito, ele está se referindo a Ezequiel 36, 24 ao 26, que aqui fala dos mesmos elementos que Cristo falou, né? A água para purificar, e vos darei o meu Espírito. Então, esse texto de Ezequiel está falando da nova aliança, irmão. Está falando da nova aliança. Está falando o que ia acontecer com aqueles que nasciam de novo. Então, o novo nascimento está embutido na nova aliança. O que significa a nova aliança? É o Evangelho? É a graça? Irmão, o Evangelho, a graça, é a causa da salvação. O Evangelho faz parte da nova aliança, mas não é a nova aliança. O Evangelho é o coração da nova aliança. Então, vamos saber o que é a nova aliança e quais são as bênçãos que os salvos desfrutam da nova aliança. Para isso, vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 31. Ali nós encontramos umas partes das bênçãos que os salvos desfrutarão na nova aliança. Vejamos aqui, ó. Jeremias 31 e 31. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei a minha lei, e também no coração, e as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei.
qual é a primeira benção que o salvo desfruta da nova aliança? Qual é a primeira benção? Aqui, a primeira benção é que o Senhor imprimirá a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Essa é a primeira benção da nova aliança. E escreverei as minhas leis no seu coração. É a segunda bênção da nova aliança. E a terceira benção da nova aliança: dos seus pecados não mais me lembrarei. Agora vejamos, na carta ao Hebreu, o escritor anônimo, irmão, ele vai falar, capítulo 8, ele vai repetir Jeremias capítulo 31 e 31. Vejamos bem. Vejamos bem aqui, ó. Nós vamos ler agora. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus, da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor dirigiu, não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído por oferecer também dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse de oferecer. Ora, se estivesse na terra, agora vamos ver o verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto também mediador de superior aliança, instituída com a base superior de sacrifício. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo diz: eis em dia, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu atentei para ele, não atentei para ele. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e será o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova, tornou antiquada primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhece, está prestes a desaparecer. Então, irmão, aqui nós encontramos o autor anônimo aos Hebreus citando o texto da nova aliança de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, que apontava para a nova aliança
que foi instituída por Cristo no Novo Testamento. E aqui fala que a velha aliança estava envelhecendo, estava para desaparecer, porque a velha aliança foi construída em cima de sangue de bode e de carneiro. E a nova aliança foi constituída sobre o sangue de Cristo. Por isso que na ceia do Senhor, Cristo falou, sabe, este cálice representa a nova aliança, o sangue do Novo Testamento que foi derramado por mim para a remissão de muitos. Então, a nova aliança é o sangue de Cristo, que foi instituído por Ele. Por isso que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento, a base do Novo Testamento, o Novo Testamento foi levantado, foi edificado sobre o sangue de Cristo, né? Um sacrifício, como diz o escritor anônimo, um sacrifício muito mais excelente e muito mais perfeito. Agora, vamos ver aqui, irmão, no capítulo 12, aos Hebreus, o escritor anônimo vai continuar falando aqui das bênçãos da nova aliança, daqueles que foram salvos por Cristo. Eu trago esse assunto aqui para impactar a sua vida. O que aconteceu na cruz? O que Deus fez por você? Veja bem, capítulo 12, verso 21. Na verdade, verso 22. Mas tende chegado ao monte de Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontestável hoste de anjo e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala mais alto que o próprio sangue de Abel. Então, irmão, aqui a primeira benção da nova aliança o que é a benção da nova aliança traz? Ela traz para nós, irmão, a nossa cidadania. A nossa cidadania celeste. Por isso fala assim, chegaste, o 22, na verdade, mas tende chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Então aqui fala de uma cidadania. A benção da nova aliança, o que ela traz para nós? Ela traz o direito de cidadão. É como, por exemplo, a pessoa vem morar aqui na Espanha e tem todo um protocolo para a pessoa tirar o documento. Depois, primeiro tira residência, depois da residência ele dá entrada na nacionalidade. Quando sai a nacionalidade, ele faz um juramento perante a bandeira espanhola, que ele é um cidadão espanhol. Ele recebeu a cidadania espanhola. Aqui também, a benção da nova aliança, uma das bençãos é que essas bençãos, para aqueles que estão na nova aliança, traz para ele o direito de uma cidadania celeste. Agora vejamos outra
outra benção. Outra benção que a nova aliança traz é o direito de primogênito. A igreja, a Nova Jerusalém, é chamada de igreja de primogênito. Por quê, irmão? Será que o escritor não está dizendo aqui não? Quantos que nasceram primeiro do que nós? Quantos que nasceram? Agora nós entramos na igreja, somos primogênitos. Por quê, irmão? Sabe por quê? Direito de primogênito é um direito principal. Quem é o primogênito de toda a criação entre os mortos? É Jesus Cristo. Ele é o herdeiro principal. Todos que crêem nele, que crê em Cristo, que entra para o corpo de Cristo, é primogênito. São herdeiro principal junto com Cristo da herança celestial. Irmão, é coisa gigantesca, irmão. Das benção da nova aliança. Isso daqui é uma benção da nova aliança, de ser primogênito, de você ser participante, irmão, da universal Assembleia dos Primogênitos. Agora, outra benção. Qual é outra benção? O seu nome está arrolado no céu. Seu nome está escrito no livro da vida. Isso daí é uma benção que só desfruta ela quem está na nova aliança. Aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que foram transformados, foram regenerados. Então, irmão, é um assunto muito gigantesco, é um assunto muito grandioso, muito glorioso. É por isso, eu ando aqui nas ruas de Corunha, da Espanha, sendo visitado por Deus. Ando nas ruas, chorando, um choro de alegria, de contentamento. Caminho com segurança. Por quê, irmão? Não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria momentânea. Não, é uma alegria como fruto do Espírito. É uma alegria que inunda o nosso coração. Quantas vezes na minha casa, lá no meu apartamento, conversando com a minha esposa, com meus filhos, até 4 horas da manhã, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a nossa casa original, sobre a nossa pátria celeste. Com um pouco mais começamos a ser inundados por essa divina alegria celeste. A hora que você entende e que você compreende que no tempo presente você desfruta, irmão, de uma parte das bênçãos desta nova aliança, que você é participante com Cristo, você é co-herdeiro com Ele no céu. O nosso coração transborda de alegria. Isso, irmão, transmite segurança para nós viver o Evangelho, viver no Evangelho, viver uma vida cristocêntrica, dentro da esfera de Cristo. Então, muita irmandade da congregação, a CCB, nem faz ideia do que significa esse assunto que eu estou abordando aqui. A hora
irmão, que este assunto é desvendado diante de nós, a nossa segurança, a nossa firmeza, a nossa alegria de pregar a Cristo, de chegar no pecador e pregar para ele essas coisas, que ele pode desfrutar dela, se ele crê em Cristo, se ele receber, irmão, esse presente da salvação, é igual o presente na mão do rei sendo recebido pelo mendigo. Irmão, é uma coisa muito linda, muito magnífica na esfera da salvação, daquilo que cremos e que acreditamos. Então, é este assunto que eu trago para a igreja, para os meus amados irmãos, nesse dia de hoje, este ensino bíblico das Escrituras, pautado em Cristo, na nova aliança. Você que está desanimado, desincentivado, sem força, o Senhor hoje está ativando a sua força, a alegria espiritual. Vida do crente, irmão, é uma vida de sofrimento, de guerra, mas é uma vida de alegria. Mais de 46 anos que desfruto desta alegria, das bênçãos da nova aliança. Fique com Deus, assista o vídeo, comparta com seus amigos, fale da cidade que você está falando. Entendeu? Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.